Hoje vamos conversar sobre planejamento na educação infantil. Planejar é preciso e todo mundo sabe disso, mas você já parou para pensar como deve ser essa organização, esse registro, como o planejamento enquanto estrutura instrumental deve se articular neste processo de documentação do cotidiano? É sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, eu sou a professora Cíntia de Bois e você está no canal Percursos do Aprender. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e hoje então nós vamos conversar sobre planejamento na educação infantil. Esse ato de antecipação das proposições, das intenções, objetivos que nós queremos desenvolver neste processo de ensino-aprendizagem dentro de uma escola. Para isso, quando se fala em planejar, se fala assim em elementos que devem constituir este processo de idealização daquilo que a gente pretende, então, trabalhar, desenvolver, ofertar para as crianças. E para isso a gente precisa considerar alguns aspectos fundamentais no momento de registrar, de documentar. O planejar, embora seja uma ação que ela é mental de antecipação, ele precisa ser registrado, ele precisa ser documentado. E para a gente pensar num planejamento de acordo com o que a gente entende de criança, como ser singular, histórico, cultural, potente, que constrói seu próprio conhecimento, nós precisamos criar algumas estruturas e entender essa criança. Então, quando a gente fala em planejamento, um dos aspectos primeiros a se considerar é essa observação e essa escuta atentas de um registro, de uma narrativa reflexiva do que eu tenho observado e escutado deste cotidiano que as crianças vão nos trazendo. Uma narrativa reflexiva que envolve as observações que a gente faz sobre as interações e as brincadeiras do dia a dia das crianças. Como as crianças se envolvem nas propostas, como elas brincam, com quem brincam, de que maneira, como as propostas que nós estamos ofertando estão impactando neste processo de aprender das crianças. Se surgiu alguma situação de destaque, alguma situação que mereça uma atenção maior, como foi e como está sendo esse contato com a natureza, com os objetos, com as relações que se estabelecem entre os pares, seu repertório cultural, de conceitualização, de vocabulário, de grafismo. A partir desses registros, dessa escrita, dessas observações que nos chamaram a atenção no fazer cotidiano das crianças, nós precisamos então fazer escolhas. A narrativa reflexiva envolve justamente essa reflexão, pensar no porquê das escolhas, no porquê nos chamou a atenção algo que as crianças fizeram, algo que elas falaram e como isso tudo vai se articular, conectar com as minhas intenções. Portanto, o segundo aspecto a se pensar envolve as intencionalidades, os objetivos que estão ligados às escolhas narrativas que nós fizemos. Envolve pensar nos objetivos que vão nortear as nossas próximas escolhas. É o momento de fortalecer e definir bem as escolhas desse processo de ser, fazer, conviver e aprender. Se lá no cotidiano nossa observação esteve ligada, por exemplo, a uma
uma brincadeira em que as crianças se comparavam em termos de tamanho, e a nossa intenção é possibilitar que elas compreendam esse sistema de medida envolvendo os tamanhos, as alturas, e queremos propiciar que eles tenham contato com esses instrumentos de medida. Nós vamos ter que definir, delinear quais os materiais, os recursos que serão usados. De que maneira as crianças serão convidadas a usar esses elementos, a articular esses instrumentos, a investigar para que esses conceitos se efetivem. Quais as propostas serão direcionadas, quais as propostas serão de escolha, serão oportunizadas. Então, a partir da narrativa reflexiva, da justificativa daquele planejamento, daquele período, da organização e escolha das intencionalidades, dos objetivos, nós passamos a descrever as estratégias. O que vai acontecer, quais são as perguntas e as conduções que serão dadas para que a gente possa efetivar os objetivos. Precisamos pensar nos espaços e nos tempos em que vão ocorrer, nas sequências que vão ser organizados estas estratégias, estes materiais. E aqui é importante entender que o planejamento ele pode estar voltado à organização por projetos, por sequências didáticas, por oficinas, por contextos investigativos, sempre pensando em resolver os problemas do cotidiano que envolvem os interesses e necessidades das crianças. Então vamos lá. Depois que você registrou, documentou toda a narrativa reflexiva que envolveu as suas observações e escutas, as suas escolhas daquilo que vai ser dado como prioridade no período do próximo planejamento, que você, a partir desta narrativa reflexiva, dessas justificativas, dessa história contada e narrada, definiu os objetivos, as intenções prioritárias deste período, deste planejamento que vai ser executado e descreveu as estratégias, os recursos materiais, organizou como isso vai se dar no tempo e espaço da escola, qual a sequência das ações, nós precisamos rever o planejamento, ler de uma forma que a gente consiga perceber o engajamento entre todas estas ações para ver se realmente elas estão articuladas a essas intencionalidades que foram consideradas por nós como principais neste período de projeto que vamos executar. E no momento que nós estamos relendo, revisitando este nosso planejamento que envolve as nossas escolhas para esse período, é fundamental que nós observemos se estas estratégias estão contemplando os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Se as estratégias estão dando possibilidade que as crianças explorem, brinquem, interajam, participem, conversem, se mexam, escolham, criem, investiguem. Outra coisa muito importante ao se levar em consideração quando a gente está planejando é verificar se aqueles materiais, aqueles recursos estarão disponíveis dentro do espaço e tempo da escola. Se nós vamos ter tempo de confeccionar, ter tempo de juntar, de coletar esses materiais, se na escola há essa possibilidade ou não. Porque de nada adianta nós criarmos planejamentos maravilhosos no papel se nós não conseguimos efetivá-los na prática, porque não pensamos, não nos antecipamos no que é possível de fato ter. Lembre-se, flexibilidade não tem nada a ver com improviso. Então, se eu, professor,
planejei algo lá, selecionei os materiais e não preparei isso de forma antecipada, isso não tem a ver com flexibilidade, tem a ver com uma postura de organização. Então, quando a gente planeja, a gente tem que pensar naquilo que a gente vai dar conta efetivamente. Então, não adianta a gente escrever um planejamento cheio de possibilidades, né? Bonito de se ler e difícil de se fazer. Nós temos que pensar que aquilo que nós estamos almejando, que seja efetivamente possível de ser concretizado. Outro aspecto importante de se considerar nesse planejamento é como se darão os registros documentais deste processo. Vai ser fotografado, vai ser gravado, nós vamos usar registros escritos, nós vamos trabalhar com áudio. De que maneira nós vamos arquivar as produções das crianças e como elas vão ser divulgadas, como elas vão ser valorizadas, como elas vão ser interpretadas. De que maneira, ao longo da semana, esses registros documentais de adultos e crianças vão ser expostos, valorizando o espaço da escola como paredes que falam. O que a escola de vocês está narrando, está contando, isso não quer dizer que não se esteja fazendo nada, mas nós temos que pensar de que maneira nós vamos expandir, transbordar esses conhecimentos, essas investigações, essa potência dos adultos e crianças que convivem nesse espaço escolar, para que a comunidade também entenda o que se faz ali. Afinal, faz parte do processo educativo essa valorização do ambiente escolar como produção de sentido. Bem, mas vamos relembrar os aspectos do planejamento, de alguns elementos que são possíveis e que devem contemplar esse registro escrito de antecipação das ações para que realmente eles se concretizem na prática? São eles: narração, contação de uma história reflexiva, definição das intencionalidades, os objetivos, seleção de recursos e materiais, descrição de estratégias, estabelecimento de espaços e tempos. Quais serão as exposições? O que será arquivado? Produções, fotos, vídeos, escritas? Reavaliar as propostas, reler o que foi escrito, constituindo uma nova narrativa, um novo planejamento em constante retroalimentação. E ainda há quem diga que ser professor e professora de educação infantil é algo fácil. Bem, nós sabemos que não. Nós sabemos que é uma grande responsabilidade. Então, professor e professora, o planejamento é essencial para que realmente nós consigamos avançar nas aprendizagens das crianças de forma que tenha significado e sentido para elas. Significados e sentidos para todos nós, professores, envolvidos nesse grande processo que é aprender a aprender. Por hoje é só, e semana que vem eu volto com mais ideias de planejamento envolvendo os contextos investigativos e histórias. Até a próxima!